dar início oficialmente ao nosso encontro de hoje, que é o encontro conjunto entre a Academia Cearense de Letras Jurídicas e o Instituto dos Advogados do Ceará. A academia eu tenho a honra de presidir e o instituto é presidido pelo professor João de Lemos. A reunião conjunta tem como finalidade hoje a posse do professor Reno Feitosa Gondim, no Instituto na categoria de membro efetivo e na academia na condição de membro honorário. Eu passo a palavra ao professor João de Lemos para a abertura oficial deste encontro. Muito bem. É muito interessante e agradável uma companhia como a da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Mas é que na parte que me cabe como presidente do Instituto dos Advogados, você já o fez com relação à Academia Cearense de Letras Jurídicas, eu declaro aberto e acolho a todos com muito carinho e com muita amizade. Ninguém faz nada sozinho. E ele, quando diz, o Damasceno, que tem dado trabalho, mas eu acho que eu carrego 97 anos de idade e sempre tem pessoas que me levam aos locais porque eu não posso andar só. Já andei muito só. De modo que fica declarada aberta essa sessão solene para acolher como sócio efetivo do Instituto o nosso estimado amigo o Reno Feitosa Gondim. Seja bem-vindo. Sim, Afonso. Muito obrigado. Para mim é uma honra, né? Bem, é meu momento agora. Academia, em resumo, a Academia Cearense de Letras Jurídicas, ela foi fundada em 2011, mas foi idealizada em 1978. Diversas reuniões ocorreram, mas a situação política do país naquela época não permitiu que a academia fosse oficializada. Então, ao repensar os seus estudos na gestão da OAB do Valdetário Andrade Monteiro, nós procuramos verificar daqueles que idealizaram a academia no longínquo ano de 1978, quem ainda estava vivo e os que já haviam falecido. Os que já haviam falecido, nós colocamos na condição de patronos das cadeiras. E os que estavam vivos foram convidados a serem membros fundadores da academia. Alguns aceitaram, outros não, mas, por exemplo, nós temos o exemplo do doutor Adriano Pinto, que foi um dos idealizadores em 1978, e hoje é o presidente de honra ad vitam da academia. Nós temos, além dos membros efetivos da academia, 40 membros com 40 cadeiras, nós temos os membros honorários, que são candidatos natos a ocupar a cadeira na sua vacância, e temos um presidente de honra. Inicialmente, o presidente de honra foi o professor constitucionalista, cujo nome está fugindo agora, o Francilene, me ajude Bonavides. aí. Paulo Bonavides. Paulo Bonavides. O Paulo Bonavides. Então, o professor Paulo Bonavides foi o primeiro presidente de honra. Com o seu falecimento, e o presidente de honra ocupa cadeira também na academia. Então, com o falecimento dele, na eleição passada, a cadeira estava vaga e, obviamente, o cargo de presidente de honra ad vitam foi eleito o professor José Adriano Pinto. Então, ele hoje ocupou a cadeira que ele já tinha na academia e é o nosso presidente de honra e independe de eleição. Só ocorrerá nova eleição quando houver, obviamente, que a gente espera que demore muito, a sua viagem para o Oriente Eterno. Nós temos, então, os efetivos, são os 40, e temos os honorários. Hoje, o professor Reno vai ser recebido na condição de membro honorário da academia.
A, a professora Janaína, que está conosco na tela também, é componente, é membro honorário da academia. A Francilene é membro afetivo, e assim por diante. Muito bem. Então, esse pessoal que idealizou em 1978, nós fizemos desta forma. Em 2011, a academia foi oficialmente fundada e registrada, hoje tem CNPJ, tem personalidade jurídica, e funciona no endereço da OAB, juntamente com o endereço do nosso Instituto dos Advogados. O Instituto do Advogado foi fundado em 1934, no dia 4 de julho daquele ano, com a função principal de criar a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará. Assim o fez, mas continuou na sua vida institucional, sendo um incentivador da cultura como um todo e principalmente da advocacia no estado do Ceará e da produção literária, assim como é o objeto principal da nossa academia. Nós hoje estamos reunidos em conjunto, conforme já dito, para receber o professor Reno Feitosa Gondim, professor da região do Cariri, principalmente do Crato, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Crato, subseção, melhor dizendo, do Crato, e autor de diversas obras no campo do direito, em especial do direito penal e processual penal. Com o seu cabedal de conhecimento e a sua produção literária, ele se qualificou tanto para a academia como para o Instituto dos Advogados do Ceará. No Instituto dos Advogados do Ceará, o seu currículo e sua produção literária foi apresentada, e a comissão examinadora, composta dos associados do Instituto, José Damasceno Sampaio, que sou eu na condição de presidente daquela comissão, da doutora Márcia Sucupira Viana Barreto e da professora Janaína Castro de Alencar Lima Fontoura Cruz, que está presente neste evento, através da portaria número 01 IAC 2023, de 10 de fevereiro de 2023. O parecer conclusivo da comissão favorável foi apresentado no dia 28 de fevereiro, também deste ano de 2023. Assim, nós estamos recebendo o professor Reno Feitosa. Eu pergunto ao professor João de Lemos, o senhor tem o texto do juramento, o que é que eu leia para que o professor... Não, eu tenho. Por favor, só queria, então, o senhor tem a palavra para tomar o juramento do professor Reno. Certo. Com a sua permissão, só fazer um pequeno reparo, certo? O Instituto foi criado no dia 4 de julho de 1931, certo? De 31, só esse reparo. Ok? Muito bem, eu estou com o texto e, se for agora mesmo para fazer receber o compromisso dele, podemos fazer já agora. Professor Renan, você tem condição visual de ficar em pé? Tem, vamos tentar. Por favor. Professor João de Lemos, para a tomada do compromisso do doutor Reno. Muito bem. Espera aí, só ajeitar aqui a câmera para ver se aparece o rosto, né? Pronto, está ótimo. Muito bem. Eu pediria ao querido amigo, doutor Reno, que estenda a mão direita. A mão direita. Ok, para já receber. fez, João. Já fez. Então, eu vou lendo e ele vai depois repetindo. Por partes, né? Prometo por minha honra. Prometo por minha honra. Trabalhar pela grandeza do Instituto dos Advogados do Ceará. Trabalhar pela grandeza do Instituto dos Advogados do Ceará. Cumprindo as disposições estatutárias. Cumprindo as disposições estatutárias. E cooperando para o atendimento de suas finalidades institucionais. E cooperando para o atendimento das suas finalidades institucionais. Tudo fazendo para o sucesso da missão que me é conferida. Tudo fazendo para a missão que me é conferida. Com alegria, isso é importante, a gente está alegre. Eu acolho e declaro você, meu querido, chamando de você,
Muito obrigado. membro efetivo do Instituto dos Advogados do Ceará, com a Muito obrigado. certeza de que você trará, como sabemos que é assim, muito conhecimento para nos oferecer. Eu fico muito grato com a sua vinda. Eu que agradeço a Muito, disponibilidade, muito né? bem. Neste momento, professor Renan, você receberia das mãos do presidente o seu diploma, um PIN, Certo, um kit também com o certo. livro dos 90 anos do Instituto. Este Ótimo. material, conforme eu já lhe falei, eu lhe entrego pessoalmente no dia 10, aí, lá em Juazeiro do Norte, que fica pertinho aí da onde você está. Então, eu levarei É, comigo e farei a entrega oficial em nome do Instituto. Eu agora, na condição de presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas, eu vou tomar o seu compromisso, que vai ser bem mais simples. Basta que você, professor Reno Feitosa, se comprometa a tudo fazer da mesma forma que jurou para a academia, para o Instituto, que eu faça para a Academia Cearense de Letras Jurídicas. Basta dizer que se compromete com a academia, no mesmo, com as mesmas palavras já ditas para o Instituto. ficar em pé Economia novamente. processual. É por adesão. Por adesão. Não precisa repetir, você que se compromete com aquele, naquele mesmo Eu, sentido. ótimo. Eu me comprometo, me dedicar com toda a alegria e satisfação, porque quanto mais eu escrevo, mais eu gosto. Me dedicar à atividade acadêmica e fazer honrar essa instituição que me acolhe nesse momento. Me sinto gratificado, me digo, confesso até que nunca acreditei que chegaria a uma instituição tão grandiosa e, de fato, que nesse momento me faltam palavras para dizer a satisfação que eu sinto. No entanto, não posso deixar de dizer que me comprometo com todas as finalidades, para com a grandeza, para o engrandecimento da nossa Academia Cearense de Letras Jurídicas. Né? E espero, inclusive, que a Academia de Letras Jurídicas também me dê um apoio, que às vezes eu me vejo só sem ter um apoio, um seguro para escrever algumas obras, né? Porque eu sou digamos assim, um ponto fora da curva e às vezes aparece mais gente para atrapalhar do que para ajudar, sabe? É uma situação um pouco engraçada, embaraçosa. Mas eu estou escrevendo agora o meu último livro, que eu acho que eu estou muito velho já, e vou fazer já com o apoio inclusive a editora Juruá, que eu sou autor da editora Juruá, tenho 4 livros lançados pela editora Juruá, que é do Paraná. Ela já me ligou que vai fazer o lançamento do meu próximo livro, dependendo da linguagem que eu mantenha. Se eu mantiver a linguagem que eu sempre tive, vai ser lançado em Madrid em setembro do ano que vem. Né? Muito bem, mas Então, deixa eu eu tô... tomar o seu compromisso, porque senão você faz o discurso e eu não recebo membro da academia. Mas eu gostaria de Foi o perguntar. juramento mais longo que eu já ouvi, não é verdade? Beleza. Agora, eu gostaria de. Eu ia Peraí, perguntar uma João, só um certa. minutinho, João, deixa eu Sim, só sim, concluir aqui a posse dele na sim. academia. Viu? Só um momentinho, por favor, João. Conclua o juramento, o Reno, para que eu o receba como membro. Concluo o juramento. Eu juro honrar, zelar e engrandecer o nome da instituição da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Muito bem. Na condição de presidente, em virtude dos poderes que são delegados pelo nosso Estatuto Social, eu declaro empossado membro honorário da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Seja bem-vindo e pode sentar, por favor. Muito obrigado. Bom, o que eu tinha a dizer é o seguinte: eu ia falar justamente para o nosso amigo Zé Damasceno Sampaio, mas ele já adiantou com relação ao livro coletânea, que ele vai receber um número, um exemplar, como também o diploma e etc. Parece que ele me disse dia 10
deste mês, né, lá em É sexta-feira Juazeiro do próxima. Norte. Eu estarei Sexta-feira em próxima. Juazeiro e farei a Muito bem. entrega. Para os que estão aí, talvez não saibam, eu só vou colocar uma questão, uma informação. No ano 2016, nós fizemos uma reunião grandiosa aqui em Fortaleza e depois se estendeu à Viçosa do Ceará. Nós comemoramos no dia 27 aqui e continuando no dia 26 aqui e continuando no dia 27 lá em Viçosa do Ceará, que é a terra berço do Clóvis Bevilacqua. Então, a gente comemorou os 100 anos do Código Civil Brasileiro. E, na ocasião, nós recebemos diversos presidentes de institutos. Me recordo, assim, de São Paulo, que, na ocasião, era até o presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados, do qual eu faço parte. E recebemos também de Santa Catarina, do Piauí, enfim, e alguns outros estados. Foi uma festa muito bonita. Na ocasião, tomaram posse como sócio, como você está tomando agora, quatro associados efetivos. E também nessa mesma ocasião foi entregue a algumas autoridades uma medalha Clóvis Bevilacqua, comemorativa justamente dos 100 anos do Código Civil Brasileiro. Não preciso dizer que era o nosso querido... Um dia perguntou qual seria o mais importante jurista. Seria o baiano Rui Barbosa, ou Teixeira de Freitas, ou aquele das Alagoas, né? Ou, eu digo, olha, como nós estamos aqui no Ceará, eu prefiro dizer que é o grande Clóvis Bevilacqua. De modo que essa coisa que eu quis dizer para todos aí, eu tenho a honra também, quero declinar aqui, e será certamente conferido pelo presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas, que eu sou membro da Academia. Isso me honra muito. De maneira que era isso que eu tinha que dizer, e, para ser mais breve as palavras, né, as pessoas têm acesso a esse livro. Eu até pergunto aos que estão presentes se tem esse livro. Se não tem esse livro coletânea, que é os 90 anos do Instituto dos Advogados, eu posso ceder um exemplar para cada um dos que estão aí presentes. Eu precisarei, com certeza. Eu concedo neste momento, agora na condição de mestre de cerimônias, a palavra ao professor Reno Feitosa Gondim para a sua mensagem de entrada nas duas entidades culturais em reunião conjunta. Tá, muito obrigado. Tá bom? Tá ouvindo? Ok. Ok, tá. Então, é uma imensa satisfação. Eu comecei a advogar no sertão dos Inhamuns há 25 anos atrás, e na época não havia sequer estrada, ou internet, ou celular, ou nada. Eu comecei advogando num pau de arara, porque as estradas eram tão ruins que não tinha como rodar carro. E eu efetivamente advoguei 3 anos subindo no pau de arara para aposentar agricultores. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chegava em casa, eu sempre tive o hábito de manter os estudos e de estudar muita filosofia e muita física quântica. Sempre adorei. Muito. Desde os 15 anos de idade, eu estudo física quântica e filosofia. De maneira que, mesmo com essa dificuldade da advocacia, eu nunca desisti. Eu consegui aposentadoria para muitos agricultores que viviam abandonados no meio do sertão dos Inhamuns. O sertão dos Inhamuns, para mim,
Eu até um dia fui entrevistado e não fui compreendido quando eu disse que que a pessoa perguntou de onde eu era, se eu era do Crato. E eu disse que não. Eu sou da Catarina. Eu sou Feitosa da Catarina, dos Inhamuns. Aí a pessoa disse, não, eu nunca ouvi falar. Eu digo, mas é. Aí, isso gravado na televisão. Tá até no YouTube. Aí a pessoa diz, e o que é o sertão para o Senhor? Que lugar é esse que ninguém conhece? Eu digo, o sertão não é um lugar. O sertão é um estado de espírito. O sertão é aquela força que o homem tem de vencer as dificuldades que a natureza impõe, da seca, da falta de ambiente adequado, da dificuldade em todos os sentidos, da água, da dificuldade do advogado de alcançar a justiça, de ser tratado dignamente. Então, o sertão me habita como uma preconcepção cognitiva. Isso virou o mundo de cabeça para baixo. Porque preconcepção cognitiva é da teoria de Martin Heidegger, filósofo alemão, que parte do pressuposto de que todo ser humano possui preconceitos que habitam o inconsciente. Você não sabe que tem, mas as coisas estão gravadas na sua cabeça, principalmente da infância. Você não lembra mais, mas elas estão lá. Eu tenho certeza que na minha infância está o Sertão dos Inhamuns. O quanto eu fui livre, muito embora passasse todas as dificuldades possíveis e não houvesse brinquedos eletrônicos, nada desse tipo. Sequer eu conhecia iogurte, essas coisas, nada. Eu fui criado no Tabef, na farinha na Tabef. Virei E um advogado pouquinho de rapadura. e um pouquinho de rapadura, tem que ter. Tem que ter, tem. Não, e feijão. O homem que não come feijão não é um homem sem. Não vai para a roça, não. Não aguenta. Eu ainda passei 2 anos de roça. Colhi algodão, que Ave Maria. Rasguei minha mão todo dia de sangue, colhendo algodão. Um dos serviços mais pesados do mundo é colher algodão. O homem sertanejo já sofreu demais colhendo algodão. Mas tudo isso eu fiz. Fiz e me orgulho, porque é a história da minha vida. E eu só posso ser quem eu sou. Eu não posso ser outro. E não quero, porque eu haveria de querer ser outra pessoa. Então, comecei a advogar com 21 anos de idade, nos pau de arara, mas com 24 passei para professor da universidade. E aí, quando cheguei na universidade, me lotaram na cadeira de filosofia do direito, que deu certíssimo. Eu já estudava filosofia desde o 2º grau, física quântica e tal, e adorava direito penal, até que em 2005 eu lancei meu primeiro livro, que é Epistemologia Quântica e Direito Penal, que é uma nova teoria do direito penal que parte da física quântica. Esse livro eu lancei pela editora Juruá, no Paraná, foi lançado nacionalmente e tal, mas efetivamente, hoje em dia o pessoal só compra livro para concurso. Como não era efetivamente um livro para concurso, era um livro de física quântica, efetivamente, era Heisenberg, era Einstein, Max Planck, e jogando isso no direito penal, né, para criar uma nova teoria. Quando foi em 2010, caiu no concurso para promotor em Minas Gerais, depois caiu no concurso para promotor em Goiás, e aí meu livro ficou conhecido nacionalmente. E aí as pessoas que faziam piada comigo tiveram que se calar. E eu continuei escrevendo. Eu digo, não, eu vou escrever porque eu, independe se vão gostar ou não, ou se vai fazer sucesso, não é isso. Eu vou fazer o que eu nasci para fazer, para ser eu. Eu não saberia fazer outra coisa. O homem do sertão, ele quer a autenticidade e sabe que o conhecimento vem do Oriente. Então, continuei escrevendo livros, fui fazer um doutorado na Argentina e lá levei meus livros, dei de presente aos professores, levei 4 livros, já tinha lançado 3 ou 4. E
professor enlouqueceu lá e disse: isso aqui tem que ser lançado na Argentina, tem que ser lançado na Argentina, a Argentina tem que conhecer sua obra, e foi lançado. Infelizmente, eu não pude ir para o lançamento, porque foi justamente no auge da pandemia. O governo argentino fechou a fronteira e eu não pude entrar para assistir o lançamento do livro, mas houve o lançamento do livro, tá certo? Na Argentina. E aí, da Argentina se espalhou pelo mundo hispânico, porque está em espanhol, já não é uma edição em português, e eu recebi recentemente um e-mail de uma instituição norte-americana da Califórnia, que chama-se academia.com, que publica trabalhos acadêmicos, e ela me dava parabéns pelo fato de que meu livro, que foi lançado em espanhol, já estava sendo lido em 20 países e tinha sido citado em 180 teses de doutorado pelo mundo. Eu digo, mas eu sou da Catarina, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu sou da Catarina. Eu não nasci para essas coisas. Mas aí eles me chamaram para ficar fazendo correção de artigos. Eu passei ainda uns 6 meses corrigindo artigo para eles e tal, até que os Estados Unidos entrou em guerra e aí mudou tudo e eu, enfim, me afastei e resolvi. Infelizmente, peguei um problema de saúde grave, certo? Que era esperado, mas eu não sabia quando realmente iria acontecer. Eu estou com os 2 fêmur sem proteção, sem aquela cobertura do fêmur que impede o Cartilagem. contato, a cartilagem. Eu perdi a Cartilagem, né? cartilagem em ambos os fêmur. Por isso eu não pude viajar para Fortaleza. Não é uma questão de não querer. É É não efetivamente poder. tem dias que eu não consigo me levantar da cama. Não consigo me levantar. Eu não consigo. Certo? Tem dias que eu não consigo me levantar da cama. Então, assim, eu estou escrevendo, certo? O meu último livro, que se baseia em Nietzsche, Michel Foucault. Eu sempre escrevo livros, eu escrevi, assim, originais. Em hipótese alguma, manual. Não. Muitas editoras já me chamaram para escrever manual, porque manual é o que vende. Os alunos querem manual, é o que passa em concurso público, eu não. Eu quero fazer ciência. Então, eu vou ler filosofia Michel Foucault, eu vou ler Nietzsche, eu vou ler a teoria do discurso francês, eu vou ler Derrida, eu vou ler Deleuze, vou ler Jacques Lacan e a psicanálise, e enfim, o livro começou a ser escrito. Só que eu não imaginava que eu não sabia onde eu estava me metendo. E, na verdade, toda pesquisa é assim. Você começa uma pesquisa científica, eu tenho uma ideia de... O título da obra vai ser A Genealogia dos Valores do Direito Penal. Ou seja, genealogia significa origem. Como se originaram, de onde, por qual razão, e quais transformações tiveram na história. E o que eu encontrei, resumidamente, vou dizer aos senhores em 2 frases. O que nós temos na parte geral do Código Penal hoje, metade é indo-europeu, certo? É anterior ao sânscrito. A outra metade é acadiana. Eu tenho que ir a Gilgamesh, que é a origem das línguas semíticas. Os semitas trabalharam a ideia de culpa. Os indo-europeus trabalhavam a ideia da intenção. Certo? Então, o nosso Código Penal tem crimes dolosos e culposos. Eu digo, opa, de repente eu vou ter que estudar a origem da linguagem semítica e a origem da linguagem dos indo-europeus. O que foi que eu descobri, basicamente? Toda a escrita da esquerda para a direita é indo-europeu. Todas as línguas. Então, o grego é indo-europeu, o sânscrito é indo-europeu, o latim é indo-europeu, o germânico é indo-europeu. Todas.
As que escrevem da esquerda para a direita, perdão, da direita para a esquerda são semitas. Então, nós temos o hebraico, nós temos o aramaico e o árabe propriamente dito, né? E aí, esse modo de escrever da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, perdão, que é o acadiano, foram os acadianos, tá certo? Na época da epopeia de Gilgamesh, que hoje é muito conhecida, né? Do rei Assurbanipal, anterior, muito anterior à Babilônia e muito anterior a Hammurabi, inclusive, certo? De maneira que eu tive que fazer 2 anos de grego, 2 anos de latim, tentei fazer sânscrito, mas, pelo amor de Deus, não dá, até uma vida inteira. É uma vida inteira. O sânscrito tem mais variações do que o grego e o latim juntos. Se juntar o grego e o latim, ainda não dá a quantidade de variação linguística de um sânscrito. Então tem que ser uma vida toda. Eu abri mão. Eu digo, não, eu vou pegar as traduções possíveis. Mas, mesmo assim, por se tratar dos indo-europeus, que é uma coisa absolutamente nova, eu estou estudando as obras mais recentes que eu estou estudando é Homero, estou lendo Homero, Hesíodo, né, que é a origem do pensamento grego anterior aos pré-socráticos. Estou voltando à poesia, a origem do teatro, 1000 anos ou existem poesias registradas 1400 anos antes de Cristo. E essas poesias registradas fazem menção a conflitos. Se há um conflito, há uma resolução do conflito. Se há uma resolução do conflito, eu posso, de repente, achar por lá uma raiz de algo que está ainda hoje dentro do Código Penal. Porque, por exemplo, o dolo, eu já achei o dolo na Grécia 1000 anos antes de Cristo. Ele foi escrito na Grécia. Tinha outro significado. Houve uma transformação histórica e o dolo hoje significa outra coisa. Mas dolo era inclusive um deus. Era um deus grego. Não tinha o sentido de maldade. Houve uma transformação. Então, é uma pesquisa genealógica de valores. Então, eu vou ter que não apenas fazer uma história. Não é um livro de história. A história é um acessório que eu tenho para me dar a completude do sentido. Mas eu quero descobrir o Código Penal de hoje. Está lá os crimes dolosos e culposos. Sim, mas começou quando? Porque tem gente pensando que o dolo foi inventado pelo Wetzel. Não, não foi. O dolo está em Homero, 1000 anos antes de Cristo. Homero disse que o cavalo de Troia foi doloso. O cavalo de Troia foi doloso. Então é preciso saber o que Homero está querendo falar com doloso. O que significa dolo? E aí é uma questão de genealogia, não de história, mas sim de valores. Ou seja, qual é o valor que Homero dá, o sentido religioso, ou teológico, ou filosófico. Mas para o homem grego, eu tive a oportunidade de conversar com um professor de grego da USP, e ele me disse, olha, quando você for ler Homero, e quando você for ler Hesíodo falando da teogonia e a criação do universo, né, você saiba que você está lendo livros sagrados para o homem grego. São livros sagrados. Para eles, Homero e Hesíodo não são autores de literatura, não. Eles escreveram livros sagrados que definem o que é ser grego. O que é ser grego. E isso no ano 1000. Isso muito antes da filosofia clássica. A famosa Grécia arcaica,
que, na verdade, eu fiz 2 anos de grego antigo e descobri que não existe a língua de grego antigo. Eram 10 dialetos. Cada cidade-estado tinha um dialeto diferente. Então, se eu pego, por exemplo, Heráclito de Éfeso, ele tem um grego que é totalmente diferente dos outros. O grego de Heráclito é o grego que era falado onde hoje é a Turquia. Mas o grego que era falado em cada ilha era um grego diferente. Píndaro, que era um poeta, falava diferente. Os grandes que criaram o teatro, Sófocles, com a sua Antígona, que todo estudante de direito tem que ler, ele falava outro grego. Sófocles, Eurípides, que é uma obra muito famosa, mas nós temos, enfim, os clássicos, cada um tinha um grego diferente. Então, só na Grécia eu já estou há 1 ano perdido no meio da Grécia. E ainda vou chegar no pré-socráticos. Isso já é para lá dos pré-socráticos, já passei, já estou nos indo-europeus, vou descer para a Índia, porque o professor da USP me fez uma pergunta que me obriga a descer até o sânscrito. Ele disse: você sabe que a palavra Cristo só existe em grego? Não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra grega. E o evangelho foi escrito em grego. Aí eu comprei o original na Grécia. Tive que comprar importado o original, o texto original dos 4 evangelhos de Jesus Cristo. E já tinha feito o curso, comecei a ler efetivamente, e de fato as transformações são grandes, mas isso é uma questão que vem no livro, porque eu tenho que me justificar e não apenas ficar falando. É preciso ter um comportamento científico e pôr à prova e duvidar do que eu mesmo escrevo. Assim, espero manter o modo como eu consigo, o modo como eu gosto e como eu vivo. Eu passei 1 ano e 3 meses sem sair na calçada, no ápice da pandemia, porque eu sou cirurgiado. Mas foi 1 ano e 3 meses estudando a língua grega arcaica, que é uma língua morta. Se eu for para a Grécia hoje falar, nenhum deles vai entender o que eu estou dizendo. Já é outro grego. É o grego moderno, é o grego bizantino, que surgiu durante a Idade Média com a Igreja Católica, aonde houve a transformação de dolo, isso tudo é medieval. A Inquisição mudou muita coisa e eu vou ter que passar pela Inquisição. Enfim, a pesquisa tem um começo, mas eu não sei aonde será o fim. Já vai em 200 páginas, mas eu já vai em 200 páginas e eu ainda estou perdido lá nos indo-europeus. Imagina para ter vindo lá para cá. Mas eu espero chegar num bom resultado que engrandeça a academia. Okay. Para que a Academia Cearense sinta orgulho das pesquisas que a gente realiza. Muito bom. Muito bem, professor Reno. Muito obrigado pela sua palavra. E eu já estou com a coletânea dos que você já produziu, estou aguardando esse novo. E quer dizer que o assunto, embora o lado do direito penal não me seja assim muito próximo, eu sou tributarista, o lado filosófico já me atrai bastante. Meus parabéns pelo seu trabalho, meus parabéns pela sua pesquisa, meus parabéns pela sua dedicação e seja bem-vindo. A palavra está facultada a quem dela queira fazer uso. Você quer falar, Francilene? Sim. Bom, dar mais uma vez bom dia a todos, né? Dizer da minha alegria de participar desse momento conjunto da Academia Cearense de Letras Jurídicas e do IAB, IAC, Instituto dos Advogados do Ceará. Parabenizar o professor Reno pelo ingresso, né? Tanto na academia quanto no Instituto. Dizer que tanto ganha o professor Reno quanto ganham a academia, o Instituto, e com certeza, professor Reno, esse seu verme, essa sua capacidade de publicação, isso também será agregado tanto na academia quanto no Instituto. Tenho certeza que você terá muito como contribuir, né?
o engrandecimento tanto da filosofia do direito, como do direito de forma geral, propriamente dito, e dizer da nossa alegria com seu ingresso na academia e no Instituto. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem. Alguém mais quer Muito usar a bem. palavra? Bom, Só um minutinho, professor, só um minutinho. Janaína. Pois não, professor. Bom dia, presidente Doutora Damasceno. Janaína. Bom dia, presidente João de Lemos. Bom dia, demais colegas e colegas, familiares e amigos dos aqui que estão para ser empossados nessas duas grandes e nobilíssimas Arcádias cearenses. Eu acho que a importância das nossas instituições não estão mais só no nosso estado, por tamanho importância de todos que são componentes hoje dela. Nós já fazemos parte do mundo, não só do Brasil, né? Dizer, da imensa felicidade que é compor essas duas instituições, né? Motivo que eu estou acompanhada de grandes colegas advogados, juristas, ex-professores e agora amigo, e eu tenho uma grande felicidade de convidar grandes nomes do direito, pessoas que têm uma história de vida, não só carreira, mas história de vida pessoal, de superação e de exemplo, como é o caso desse meu amigo e agora afilhado professor Reno Feitosa, né, que foi unanimemente aceito dentro do IAC, eu tenho certeza pela CLJU, um homem extremamente íntegro, um homem que tem uma carreira acadêmica e política exemplar, né, que é exemplo dentro do seu grupo político e respeitado pelos oponentes, que é muito difícil, porque às vezes os oponentes não respeitam, mas o doutor Reno tem essa característica de ser respeitado, né, e assim, dizer da imensa felicidade que é realmente compor, né, ressaltar, que é realmente compor essas duas academias, que para mim é sinônimo de crescimento, porque diz Guimarães Rosa que é junto os bons que a gente fica melhor, né? Então, assim, realmente a participação nessa academia, as reuniões, o café com o professor, né, acolhido, o exemplo que o professor João de Lemos é para todos nós, a forma que ele nos trata, que ele consegue colocar todos os componentes para poder vir compor, vir trabalhar um pouquinho no IAC, da mesma forma o professor Damasceno, que vem conciliando a sua carreira, a sua trajetória de profissional tributarista, meu colega tributarista, né? E vem fazendo esses dois grandes nomes da academia, que a gente enfrenta hoje dentro da academia, esse problema que o professor Reno trouxe de uma forma tão sensível, que às vezes a academia é ignorada, os livros acadêmicos às vezes querem ser ignorados, mas a gente continua e supera e traz realmente a academia, a pesquisa, a leitura, o estudo como a única e a melhor forma de crescimento e desenvolvimento pessoal e mundo, né? Eu tive a imensa felicidade agora, professor Reno Feitosa, de ser aprovada na USP como pesquisadora no Departamento Econômico, Financeiro e Tributário, né? E até eu partilhei nos grupos, que o senhor com certeza já vai fazer parte, nos grupos de WhatsApp, e assim, sem falsa demagogia. Eu sou muito grata a Deus, porque eu acredito em Deus, aos meus familiares, aos que se foram, os que estão, que hoje são meus filhos, e a vocês, né? Porque se a gente não vê que o doutor Reno conseguiu, o professor João de Lemos conseguiu, a Francilene conseguiu, o Valdetário conseguiu, a gente não teria força de superar o dia a dia, né? Porque a gente só, ao ver que os colegas conseguiram, apesar do dia a dia, que a gente sabe que nem sempre é fácil conciliar, né, o dia a dia com os nossos sonhos e projetos, né? E o que também, mais do que sonhos e projetos, o que a gente veio fazer no mundo, né? Todos nós temos uma missão, né? A nossa missão não é só para conosco, é para os que estão nos assistindo, é para os que virão, e esse estudo, esse trabalho, esses livros, né, o nosso nome, essas reuniões que a gente pensa que é só esse momento, mas isso aqui é escrever história da melhor forma possível, né? É trazer nomes, histórias, projetos, né, experiências de vida que são muito valorosos. Então, se eu quero terminar a minha breve e humilde fala, agradecer a Deus,
a vocês por esse momento, ao professor João de Lemos, que eu amo de paixão, esse sempre jovem presidente, né, que tem esse carinho, esse respeito por todos os seus confrades e confreiras, como ele tem o carinho de chamar, ao presidente Damasceno também, que tem a mesma linha de conduta, respeitosa, amiga, né, e dizer que seja muito bem-vindo, meu amigo, com a sua história, com a sua bagagem, assim, imortal de vida. Né? Para mim é uma felicidade. E cumprimentar a Germana, que está aqui presente, é seu familiar, não é isso que eu estou correndo? É, minha esposa. Pronto, muito prazer, já tínhamos falado por telefone. É a que manda. Já tínhamos falado por telefone, agora estamos falando pessoalmente, e minha amiga doutora Francilene, que também é uma colega que, como eu, acredita nos direitos femininos, e ontem a gente teve uma conquista, me permita dizer que a redação do Enem foi falando sobre a questão do cuidado da mulher com a família, a dificuldade que nós temos, nós não queremos deixar de cuidar, nós só queremos que esse olhar de cuidado que temos com os nossos que amamos, que são dependentes nossos, né, que eles continuem vivendo e com saúde, né, mas que ele importe dentro da sociedade, que ele conte na nossa história, não como preguiça, não como uma pessoa que fica em casa sem fazer nada, mas como aquela pessoa que cuidou de sua família, que cuidou de seus dependentes. E o Enem trouxe esse olhar ontem muito empático, muito sensível, e fez a todos refletir, jovens, adultos, familiares, pessoas que não passam por essa realidade, que é uma realidade minha, que sempre foi uma realidade minha, e de muitas mulheres, né? Então, assim, realmente, graças a Deus, estamos entrando em novos tempos, tempos que nós podemos falar a verdade, falar as diversas formas hoje de família, né? E as dores, e cuidar um do outro, né? Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Um beijo no professor João de Lemos, beijo, doutor Damasceno, seja muito bem-vindo, doutor Reno, abraço a todos. Obrigado, professora Janaína. A palavra continua facultada aos convidados, e daqui a pouco nós passamos a palavra para o presidente João de Lemos. Não tendo mais quem queira se manifestar, a palavra volta ao presidente. Bom dia a todos. Doutor Vicente Ferrer, por favor. Doutor Damasceno e João de Lemos, presidente da AC, e o senhor doutor Damasceno Sampaio, presidente da ACL Ju, né? Isto. Me desculpe aí, meus nobres colegas, porque eu sou simplesmente um humilde advogado aqui na região do Cariri. Não participo de nada, mas fui convidado pelo meu primo Reno para prestigiá-lo nesse grande momento de sua vida, meu primo. O IAC está fazendo uma grande aquisição de um grande jurídico para fazer parte do seu corpo. Não é por ser família, não é por ser meu primo, mas é porque eu já bebi muito na sabedoria do meu primo Reno. Na área do direito, ele sempre se dedicou, sempre foi uma pessoa, um advogado tanto profissional como advogado, tanto profissional como professor. Em pós-graduações, me encontrei muito com meu primo Reno, e na sua sabedoria eu consegui galgar mais conhecimentos na minha pessoa. Então, meu primo, eu lhe digo, você está de parabéns. O IAC ganha um homem digno, probo e de vários conhecimentos. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: explorem, mas explorem mesmo com vontade, porque sabedoria ele tem, viu? Meus parabéns, meu irmão, me desculpem a todos aí presentes, as mulheres, a doutora Francilene, a esposa do meu primo, a Germana. Então, meus parabéns. Só tenho que dizer parabéns, e estou aqui. Esse humilde advogado se coloca aqui à disposição de todos para qualquer
evento que tenha aí do IAC e do CEAJUS para a gente estar participando, viu? Muito obrigado, uma excelente semana para todos, que Deus abençoe e ilumine a todos e todos os seus familiares. Fiquem com Deus. Obrigado, Amém, doutor amém. Vicente Ferrer, pela sua participação. Concedo a palavra ao presidente do IAC, João de Lemos, para as suas considerações finais. Muito bem. Ora, eu digo o seguinte, depois de tantas informações, uma aula, vamos dizer assim, do Reno, e as palavras das duas amigas e membros do Instituto, eu acho que eu vou voltar um pouco ao meu Rio de Janeiro, uma cidade que me adotou. Eu sou cearense, mas também sou fluminense. Numa colação de grau de advogados, e foi feito lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O presidente, o reitor da Universidade do Brasil, naquele tempo chamado da Universidade do Brasil, teria que falar, porque falou todo mundo, e ele teria que encerrar. Mas ele disse uma coisa interessante, porque quando terminaram todos de falar, como vocês terminaram, que chegou o momento dele falar, ele não veio falar, mas veio a banda de música que era dos Fuzileiros Navais, já para o encerramento. Então ele disse as seguintes palavras: olha, depois de tantas boas participações, aí citou o nome das pessoas, né? A banda de música dos Fuzileiros Navais entenderam que não tinha mais direito ninguém falar. Mas, na qualidade de presidente do Instituto dos Advogados, eu tenho que dar um encerramento, mas não me alongar, mas encerrar esse momento tão agradável que foi essa reunião organizada pelo meu amigo, meu companheiro, Zé Damasceno Sampaio. De modo que eu só vou citar uma coisa que mostra o fato de que o Reno, intelectual, erudito, ele tem um pé lá na Catarina, é isso? É isso. Na Catarina. E realmente isso é que está sustentando ele. Eu também sou de um lugar meio Catarina, certo? Que é São José de Lavras, que hoje é chamado Mangabeira, Sim. que, aliás, não guarda conformidade nem com a história do lugar, portanto, não podia ser Mangabeira, e, por outra, não tem a mangaba, quer dizer, o vegetal que lhe deu o topônimo, entendeu? Então, mas, de qualquer maneira, é um lugar agradabilíssimo e bom, e faz lembrar o que disse, isso é um orgulho para nós. Esse escritor, Bernival Carneiro, que é lá representa a academia, é membro da Academia Almés, e ele é de Jaguaretama. Então, ele disse o seguinte sobre Lavras, e São José pertence a Lavras. Lavras é a terra de maior concentração de escritores por metro quadrado no Brasil. Isso foi um elogio muito grande. Eu até escrevi isso, ele publicou num livro que eu participei, numa coletânea, e foi realmente muito agradável o que ele disse. Então, meu amigo, você tocou num assunto que não tem muito a ver com o seu conhecimento realmente grande, que foi o algodão. Algodão, eu colhi algodão. Isso me tocou bastante, vou dizer por quê. Essa atividade de algodão foi da minha família desde o Quixadá. Depois de Quixadá, cedro e toda o vale todo o Vale do Salgado.
e com uma coisa que me orgulha muito. Foi o Ouro Branco do Sertão. É o Ouro Branco do Sertão. Quando surgiu e o ali, barbeiro, você vê o seguinte, a nossa família, a minha família, as receitas foram todas baseadas no algodão. E por assim ser, o algodão teve um problema das pragas que tem, mas ele e o irmão dele, meu tio, eles foram os iniciadores na região da industrialização do algodão, com as rústicas bolandeiras. Isso o viés, assim, vamos dizer, é de uma pessoa dedicada às terras, certo? Para tirar da mãe terra o sustento. O sertão foi rico. O sertão Exatamente. foi rico. Para tirar o sustento. Não, a sobrevivência deles e da família. Realmente, essa é a história. E eu dou por encerrado. Não vou, naturalmente, me referir todo o ensino que vocês trouxeram, especialmente o Reno, né? E as minhas duas colegas, certo? Mas dizer o seguinte, não tenho dúvida que as palavras delas e de todos que falaram é verdadeira, no sentido de que o Instituto se enriquece com a presença do doutor Reno Feitosa Gondim. Isso é muito bom. Isso é muito bom e eu fico grato mesmo. E aí, só para acrescentar, eu procurei, dentro do Instituto, como diz a Janaína, de ser, né? A Francilene também falou nisso, de ser um light, vamos dizer assim, né? Não tem essa sabedoria que tem, por exemplo, meus colegas, mas eu tenho a vontade de transmitir o melhor que eu tenho. E uma das coisas que eu acho que fiz bem, as mulheres têm me agradecido, e elas entraram lá no Instituto não porque era mulher, mas porque reunia as condições de acordo com o entendimento do Instituto para fazer parte do Instituto. Isso equilibrou o gênero, certo? Mais ou menos. E é por aí que eu quero dizer que o Instituto dos Advogados foi uma das coisas boas que aconteceu para mim, ser a pessoa que dirigiu o Instituto. Isso honra-me muito. É claro que 97 anos não posso continuar assim, não, eterno, não. A turma diz, você vai completar 100 anos. Não. João de Lemos vai ter que agora cuidar um pouco mais da saúde, em vista dos 97 anos de idade. Eu agradeço a Deus estar com a cabeça de 18 anos, e como dizia meu irmão que morreu com quase 100 anos, ele dizia, o corpo não vale muita coisa, não. Então, é essa a mensagem que eu dou. O que eu fiz, não fiz nada de extraordinário, mas fiz aquilo que eu achei que podia ser feito. Certo de que, à medida que eu dava os erros, cometia os erros, alguém me chamava a atenção e eu recuava. E aí que está a história. Portanto, senhoras e senhores, dessa maravilhosa reunião preparada por o nosso amigo José Damasceno Sampaio, foi uma manhã muito agradabilíssima. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer a todos
que, de algum modo, atravessaram o meu caminho e me ajudaram com toda certeza. Eu sou muito grato a todos. De modo que o que eu tinha a dizer, muita coisa gostaria de dizer, mas não vou dizer mais nada. Só dizer o seguinte: obrigado a todos vocês. E eu cumprimento todos que vieram, agradecendo a presença dos convidados e dizer: o Instituto, creio, não será sempre por mim dirigido, mas será bem, as pessoas serão acolhidas não só como membros, mas também como convidados. Obrigado a todos. E um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, professor João. Nosso eterno presidente. É uma alegria, professor, tê-lo na presidência do Instituto, com essa memória maravilhosa, esse registro histórico vivo, que é o colega João de Lemos. E em nome também da Academia Cearense de Letras Jurídicas, eu digo que eu também tenho origem interiorana, sou da Serra de Baturité, aqui pertinho, plantador de feijão, tomate, pimentão, e conheço o bornal, né, que é aquele sacão grande que o pessoal levava para colher o algodão. A colher o algodão. Colheita de algodão, Pois é, o algodão e o arroz. Né? Também era do bornal, tirando os cachinhos do arroz, coisa maravilhosa, a natureza. E isso faz com que nós, tendo passado, Reno, por essa dificuldade, porque nós passamos no início de nossa carreira na vida, nós damos com certeza mais valor às conquistas. E tudo que nós temos é só agradecer a Deus por essas oportunidades. Faço minhas as palavras do professor João de Lemos e anuncio o encerramento do nosso encontro de hoje, avisando que tudo isso está sendo gravado e eu depois disponibilizo uma cópia nos dois grupos para quem quiser usufruir. Doutor José. Doutor Reno, o seu nome já faz parte do grupo do IAC e do grupo da academia no WhatsApp. Eu já coloquei o seu meio de comunicação. Agradecer a todos vocês em nome da Academia, declaro encerrado este encontro de hoje tão sublime em que recebemos o professor Reno Feitosa Gondim nos quadros do Instituto dos Advogados do Ceará e da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vicente, nós somos parentes, viu? Minha avó era férrea. Eu estou observando aqui ao lado tem uma pessoa chamada Francineide. Eu acredito que seja a minha mãe. Eu não sei se é a minha mãe que está nesse momento me assistindo. Eu espero que sim, porque está assim, Francineide. Fraternal. Se for a minha mãe, eu gostaria de falar brevemente. Dona Francineide, a senhora é a mãe do Reno, reconhece como tal? Eu acredito que seja ela. Eu gostaria de falar para minha mãe. Quebrando o ritual, Reno, por favor. Mas é de uma extrema importância, porque é verdade. Eu sou filho de uma família de professores, todos. Dos tios, eu tenho uns 10 tios que são professores. Eu fui aluno da minha mãe, é professora. Eu fui aluno do meu pai, professor. Minha avó foi professora. E eu caí nesse karma. E sou professor também. Mas tem uma coisa a mais. A minha mãe foi quem me ensinou a estudar. Foi ela que comprou o meu primeiro livro, que está guardado na minha estante, como o primeiro, quando eu tinha 14 anos. E eu me lembro que eu pedi a ela para comprar, era filosofia. Ela comprou, certo? E eu acho interessante que eu já estou velho, careca e de barba grande, mas para ela ainda sou criança. Sempre, viu? Eu não sei, eu só sei dizer a ela que eu sou homem e não sei a grandeza do que é ser uma mãe. Né? Mas eu sei que
na mitologia egípcia, que o catolicismo copiou, a Virgem Maria e a Ísis, que são a mãe, encarregam os filhos no julgamento, no tribunal do karma. A minha mãe que vai me levar e fazer minha defesa. Que João Grilo chama de a advogada dos pobres. Vai ser ela que me ensinou a ser uma pessoa honesta, direita, e viver só do que eu tenho, dos meus livros. Foi ela que me ensinou. Ela que disse, não com palavras, mas com atos, que não há gaveta em caixão, só se leva conhecimento. Pois eu levarei, mãe. E dedico à senhora a minha vida e o coração que eu tenho. E qualquer vitória que eu alcance. Eu sou só seu filho e serei para sempre. Porque a senhora nunca me abandonou nos momentos mais difíceis da vida. Não tenho, jamais terei a grandeza do que é ser uma mãe. Não tenho a menor ideia e nem de dignidade suficiente para isso. Só quero dizer à minha mãe que para onde eu for também eu vou levar ela. Ela vai comigo. Enquanto eu estiver vivo, ela estará viva dentro de mim. Porque ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim, mesmo que a gente não tenha convivido tanto, porque minha mãe era professora 3 turnos. Então eu via minha mãe quando acordava, e me via minha mãe 10 da noite quando chegava. 3 turnos. Ela trabalhou a vida inteira para me sustentar, eu e meus irmãos. E ela que comprou meus primeiros livros e sempre foi a favor, porque eu sempre disse a ela, mãe, eu vou me dedicar a estudos e a escrever livros e tal, e ela, faça, meu filho, que eu acredito em você e sei que você é capaz. Então, assim, eu peço a ela só que entenda que eu envelheço. Eu não sou mais aquela criança que ela carregava no braço. Eu peço demais, mas não adianta. Não adianta. Pois é, você então. Mas eu sei que quando eu estiver lá no tribunal, fazendo o julgamento dos meus karmas, da minha vida, eu vou fazer a rezinha por ela. A vaca brava dá leite, a mansa dá quando quer. Já fui homem, fui menino, só me falta ser mulher. Já fui barco, fui navio, só me falta ser galé. Valei-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Essa é uma rezinha que João Grilo faz para Nossa Senhora no Alto da Compadecida. E é lindo, é muito verdadeiro. Muito obrigado, muito obrigado pela mensagem final. Agradeço a presença de todos e espero nos encontrar breve, fortalecendo essas duas entidades queridas que são o Instituto e a nossa academia. Muito obrigado e boa semana. Só dizer para ele o seguinte: realmente falou sobre a mãe, isso é maravilhoso. Eu acho que ele leva para outra dimensão de vida o que deixou de bom. É isso que eu acho, né? Obrigado.